Você já ouviu falar que acordo é diferente de exigência? Talvez você passe por problemas relacionados a... Você até tem sistemas, você até tem regras para que demandantes, pessoas que solicitam projetos, iniciativas, demandas, preencham formulários, informem minimamente dados para que as iniciativas, os trabalhos, os projetos, as demandas sejam feitas. Porém, as pessoas que recebem estas demandas, os times, os desenvolvedores, os construtores, os executores, quando eles recebem essa demanda, vem um monte de coisa faltando. Vem campo preenchido com 3 pontinhos, vem documento com copy-paste, vem, muitas vezes, nada com nada. Aquelas famosas frases escritas, né? Construir o relatório de fluxo de caixa. Cadê os detalhes? Não tem. Só isso que está escrito na história ou no requisito. Por que isso acontece? Porque na sua empresa faltam os acordos. Acordos de definition of ready, definição de preparado, e acordos de definition of done, definição de pronto. É isso que eu quero tratar aqui nesse vídeo. A importância de ter esses acordos, o que são esses acordos e os problemas que a gente tem por não definir e não trabalhar com esses acordos. Então, fique até o final que você vai entender por que é importante ter esses acordos definidos entre pessoas de negócio e desenvolvedores, donos de produto e times ágeis. Para você que não me conhece, eu sou Fábio Cruz e aqui no meu canal falo sobre Agile, Business Agility, boas práticas de gestão, desenvolvimento de produtos, estratégia, OKR, carreira e muito mais direcionado a aumentar a performance de profissionais e de organizações. Então, aproveite, contribua deixando o seu like, compartilhando e se inscrevendo no canal para acompanhar vídeos que saem toda semana. Bom, vamos lá. O que são acordos e qual a diferença entre definição de preparado e definição de pronto? Acordo é muito diferente de exigência. Quando você exige alguma informação, quando você diz que um sistema, um formulário, um documento, ele tem campos obrigatórios, mas isso é apenas exigido pelo seu compliance e pela sua governança, as pessoas vão tentar, a todo momento, burlar essa exigência. Por quê? Porque alguém está exigindo e não necessariamente essa exigência é entendida por outras pessoas. Faz parte da cultura, faz parte da necessidade de todo mundo. Então é muito fácil você exigir alguma coisa e eu não concordar com essa exigência e eu simplesmente não te dou a informação que você precisa. Na minha opinião, essa exigência que você está fazendo, ela é só sua, não minha. Aqui começam os problemas da exigência. Então cuidado quando você fala assim, mas Fabio, a gente já pede várias coisas, a gente já exige que as pessoas preencham certas informações, mas se é uma exigência, se é apenas uma regra, se é um item de governança, se foi o seu PMO que definiu, ou a galera das regras, e as pessoas não seguem, é aqui que começa o seu problema. Um acordo é totalmente diferente. O acordo, ele existe entre as partes. Então, eu preciso entender por que você precisa dessa informação. E você precisa entender até que ponto eu posso preencher uma determinada informação. E aqui a gente começa a entrar no acordo. O que faz sentido para ambas as partes preencherem, informarem, entregarem umas às outras. Quando esse acordo ele é combinado e ele é definido e ele é selado com um aperto de mãos, fica muito mais fácil o preenchimento ser realizado, as informações serem geradas e passadas uns para os outros da melhor maneira possível. Então, por isso a gente tem que trabalhar com acordo. E acordo é isso, é uma conversa, é uma definição conjunta, é uma definição colaborativa, não é um que exige do outro, beleza? Então, tenha isso em mente, procure fazer acordos entre 2, 3 ou mais partes, de forma colaborativa, sinérgica, ok? E aí nós temos o primeiro acordo, então, que precisa ser definido entre times de desenvolvimento, com as suas pessoas de negócio e os seus executores, os seus construtores. É a DOR, ou a Definition of Ready, traduzindo aí para o português, definição de preparado. Se você for traduzir no dicionário o ready, ele vai te dar um pronto.
mas nós usamos como preparado, porque pronto é outra definição, ok? Então use nesse caso a tradução de definição de preparado. Para que serve a definição de preparado? Ela é o acordo que vai combinar entre pessoas de negócio, product owners, por exemplo, e pessoas de construção, de execução, os developers, os desenvolvedores, o que precisa ser informado minimamente para a construção do produto, daquele incremento, daquela parte, começar, iniciar. Então, eu como desenvolvedor vou precisar de informações mínimas, como por exemplo, detalhes daquilo que está sendo construído. Então, eu não posso receber apenas uma informação, uma frase dizendo: construa o relatório de fluxo de caixa. Essa frase não serve. Eu preciso ter detalhes, eu preciso que esse item seja decomposto. Explique para mim o que é o relatório de fluxo de caixa. Explique para mim quais são os campos ou as informações que você precisa. Conte para mim, escreva quais são as regras de negócio que o relatório deve executar. As contas a receber vêm da onde? As contas a pagar vêm da onde? O saldo, qual o cálculo que o saldo deve realizar? Um mais o outro, um menos o outro, o que menos o que? Isso são regras e informações que devem ser fornecidas pelas pessoas de negócio. Os desenvolvedores não são obrigados a saber disso. A TI não é obrigada a saber disso. Muitas empresas trabalham com as pessoas de negócio e a TI e jogam essa responsabilidade para a TI. A TI sabe. Não, a TI não sabe. A TI vai lá codificar. Quando estamos falando de software, por exemplo, a TI vai codificar essa regra que a pessoa de negócio passou. Então a definição de preparado, ela é o primeiro acordo que estabelece quais são as informações mínimas, os formatos e o que deve estar contido nos detalhes do trabalho a ser realizado pelos desenvolvedores. Então essa é a primeira definição que precisa ser feita, o primeiro acordo que precisa ser feito. Então, alguns exemplos que podem estar contidos dentro dessa definição de preparado. Histórias escritas, critérios de aceite definidos, especificações construídas quando for necessário, fluxo de processo quando for necessário. Então, são as informações que vão descrever e detalhar como aquilo funciona. Regras de negócio, cálculos, isso precisa estar escrito. Alguns detalhes podem estar contidos também em alguns casos, como por exemplo, eu consigo estimar esse item a ser trabalhado? Se for uma história, por exemplo, eu consigo imaginar o esforço que eu vou levar para trabalhar essa história? Se eu consigo fazer essa estimativa, é porque o nível de detalhamento está satisfatório. Se eu não consigo estimar, é porque tem algo errado. Talvez esteja muito grande, talvez esteja muito macro, muito subjetivo, muito abstrato, e aí não é possível realizar a estimativa. Beleza? Então, primeiro acordo que eu deixo aqui como sugestão para você ter na sua equipe entre a pessoa de negócio e os desenvolvedores é a definição de preparado. A segunda é a definição de pronto, a Definition of Done, ou DODGE. A definição de pronto, ela vai para o final. Então, olha só que bacana. A definição de preparado fica no início, antes da gente começar a construir. É o acordo entre pessoa de negócio e desenvolvedor que vai oferecer, que vai combinar, acordar as informações mínimas necessárias para começar o trabalho de construção. A definição de pronto, ela está no final e ela vai definir, determinar o acordo, o que precisa estar realizado, construído, feito ao final, para aquilo que foi planejado ser feito ser considerado feito realmente. Então, eu preciso construir o meu produto e o que mais? Eu preciso testar o meu produto? Eu preciso fazer algum tipo de validação ou homologação do meu produto? O que mais eu preciso fazer quando eu considero que eu terminei? Quando a gente está falando de tecnologia, por exemplo, software, eu preciso fazer testes unitários, testes automatizados, testes integrados, uma homologação, uma subida para produção. Então veja, o que significa pronto? Significa todas as etapas que eu preciso fazer para considerar o meu produto pronto. Eu estou fazendo uma obra ligada à construção civil. Então eu construí o cômodo conforme a planta, conforme regras de engenharia. Eu fiz a parte de acabamento, eu fiz a decoração e eu chamei alguém para verificar. Está tudo de acordo? Está tudo funcionando? Tem alguma coisa quebrada? Precisamos ajustar alguma coisa? A hora que a pessoa passa, faz um cheque por tudo, assina, dá um ok, a gente considera que está pronto.
Então, quais são os passos para que todos os envolvidos consigam atestar que aquilo está concluído? Estamos fazendo um material de marketing. Então o material de marketing ele vai ser produzido, ele vai ser editado, ele vai ser finalizado e depois ele precisa ser assistido por alguém para dizer que, opa, está dentro do que a gente imaginou. O vídeo deveria ter tantos segundos ou tantos minutos. As fotos deveriam pegar tais ângulos, tais informações. Os flyers, os folders deveriam estar pegando tais detalhes, tais informações, tais dados deveriam estar nesses documentos. Alguém vai e confere, as cores estão batendo, os fundos estão de ok, o produto ali apresentado está bem visível, está com as cores nítidas, enfim, quais são as validações que eu preciso fazer para considerar que esse material de marketing está de acordo. Se é um vídeo, né, o som está com qualidade, a imagem está com qualidade, a gente consegue ver o que a gente precisa ver. Agora eu posso dizer que o produto está pronto de verdade e aí eu vou encaminhar isso para o meu cliente, ou eu posso liberar isso para o meu cliente. Então esse segundo acordo, a DOD, ou definição de pronto, é o acordo que representa a verificação, o cheque de tudo que a gente precisou fazer para considerar o produto pronto, realizado, completo. E o que é uma definição de pronto ideal? É aquela definição que significa explicar tudo o que precisa ser feito, os passos necessários para que o produto seja entregue ao cliente. O produto tem que ser utilizável pelo cliente, possível de ser entregue ao cliente. Não pode existir definição de pronto sem teste. Não pode existir definição de pronto sem a validação, a homologação, a conferência de pessoas que vão atestar que aquilo está de acordo e pode ser entregue ao cliente. Então veja, esse é o segundo acordo que precisa ser estabelecido entre pessoas de negócio e desenvolvedores. Com estes dois acordos, nós evitamos muito retrabalho. Equipes que não trabalham com esses acordos, equipes que não têm Definition of Ready e Definition of Done, passam por diversos problemas que poderiam ser evitados caso trabalhassem com esses acordos. Vamos lá, alguns exemplos que eu posso citar para vocês. Primeiro, as idas e vindas entre negócio e desenvolvimento. Então o negócio solicita alguma coisa, o desenvolvimento olha e fala, não consigo fazer, faltam informações, não entendi, está muito grande, está incompleto, não dá para ser trabalhado. E aí volta, e aí negócio manda mais coisa, e aí volta. Então vejam, a falta de uma definição de preparado faz ter um retrabalho e uma demora muito alongada para iniciar os trabalhos. Porque não se tem um acordo e um combinado do que é necessário minimamente ser informado. Não existe um padrão. Então qualquer um pede do seu jeito. Cada um pede de um jeito diferente. E vai bater lá e vai voltar. Segundo problema gravíssimo. Ao invés dos desenvolvedores devolverem ou pedirem mais informações, eles simplesmente fazem. Eles acham que entenderam e desenvolvem o trabalho conforme eles acham que entenderam. E aí o que acontece? Na hora que é devolvido, está errado. Não atende às necessidades de quem pediu. Quem pediu fala, não era isso que eu queria. Por quê? De novo, faltaram padrões mínimos necessários de entrada desse trabalho, dessa necessidade. Desenvolvimento entendeu da maneira que achou que era suficiente e fez aquilo de acordo com a informação que chegou. E fez errado. Retrabalho, falha, estresse, atrasos. Tudo isso gerado por uma falta de definição de preparado no início. Na hora de entregar, no final, a ausência de definição de pronto, o que ela pode gerar? Muito retrabalho também. Falhas, trabalhos incompletos. Ah, está pronto. Você já testou? Ah, não testei ainda. Ué, mas como algo está pronto e não foi testado? Ah, a gente não combinou. Aí tem pessoas que testam, tem pessoas que não testam. Tem pessoas que colocam no ambiente correto, tem pessoas que não colocam. Tem pessoas que fazem 1, 2, 3, 4, 5 passos, tem pessoas que fazem só 1 ou 2. Por quê? Falta de padrão. E aí na hora que a gente vai receber aquele trabalho, na hora que a gente vai verificar e validar aquele trabalho, ele está incorreto, ele está incompleto, ele dá problema, ele falha. Por quê? Porque não há um acordo do que é pronto, do que deveria ser um trabalho pronto. Então, de novo, retrabalho, atrasos, estresse, trabalhos com baixa qualidade,
produtos com baixa qualidade. Quando nós não temos a definição de preparado e a definição de pronto, diversos problemas de qualidade são gerados. Desde o momento inicial, documentações fora de padrão, incompletas, alguns documentos muito grandes, muito extensos, muito burocráticos, muito pesados, outros documentos rasos demais, leves demais, incompleto, falta de padrão, cada um escreve o que quer. No final, produtos feitos de formas diferentes por membros de uma mesma equipe. Ou, dentro de uma empresa, vários produtos feitos de diversas formas diferentes, um produto do outro. Então tem produto que tem testes, tem produto que não tem. Tem produto que tem critério de aceite, tem produto que não tem. Tem produto que tem QA, tester, tem produto que não tem. Tem produto que passou por validação 1, 2, 3, tem produto que passou por validação nenhuma. Beleza? Qual o padrão? Não existe, porque nós não temos a definição de preparado e nem a definição de pronto. Então é isso, é fundamental que na sua empresa você estabeleça estes acordos, que as pessoas de negócio, traduzindo em outras palavras, os product owners, os product managers, os business owners, entendam que as informações que eles enviam para os developers, para os desenvolvedores, para os executores, tenham um mínimo padrão necessário, um mínimo padrão acordado, um conjunto mínimo de informações suficientes para se desenvolver, para se trabalhar. E detalhe, isso não significa que a definição de preparado vai exigir documentações vastas, imensas e gigantescas. Eu não estou falando, em nenhum momento eu falei, informações e detalhes máximos, completos, perfeitos. Eu repeti o tempo inteiro. Informações mínimas necessárias e suficientes para começar a desenvolver. Muitas informações podem ser trocadas ao longo dos trabalhos, mas o mínimo precisa ser definido. Então, tenha essa definição, acorde essa definição com pessoas de negócio e desenvolvedores. 2, acorde a definição de pronto. Entenda, acorde junto à pessoa de negócio e os desenvolvedores quais são todos os passos necessários para deixar um produto pronto, deixar uma parte do produto pronto, sem pular nenhuma etapa, sem deixar de fazer nada, para que o produto esteja realmente validado, testado, conferido, homologado, pronto para ser disponibilizado ao cliente. Com esses acordos você vai reduzir muito retrabalho, muitas falhas, muitas idas e vindas dentro das suas equipes, na sua organização. Beleza? Então, fica a dica. Espero que você tenha gostado. Comente, deixe aí nos comentários se você concorda, discorda, se você já usa algum desses acordos aí na sua equipe e na sua empresa. Beleza? E se você chegou até aqui, não deixe de ir embora sem curtir e compartilhar esse vídeo com quem você acredita que precisa assistir esse material. Sempre que você faz isso, você contribui e me estimula a gravar mais materiais como esse. Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima.